Boa noite a todos. Eu sou Ivan Barbosa, sócio-gestor aqui do Ashke. E, como de costume, nessa live eu vou comentar a carta que nós publicamos no início do mês, né, falando sobre as perspectivas do Brasil com o novo presidente, né, com o Lula. E um preâmbulo aqui, antes da gente começar a falar sobre isso, é típico da disputa eleitoral que os discursos se extremizem muito. Parte do jogo ali é colocar tudo em dicotomias, né? O candidato que a gente mais gosta, se coloca ele como a única opção que conduzirá o país à prosperidade, e o outro candidato como um negócio completamente desastroso. É parte da técnica ali da disputa política você fazer essa extremização. E agora que a eleição já passou e que a gente está mais preocupado aqui com o mundo prático, vou trazer uma abordagem bem menos emocional do que foi essas disputas das últimas semanas. A gente até não se envolveu muito nisso, eu estava tentando ficar neutro aqui no nosso posicionamento, mas o Lula não era nosso candidato aqui, mas eu já tinha até falado em lives anteriores que eu não acho que a diferença é tão grande quanto parece ser durante as disputas, né? Eu acho que assim, tende a ser uma pauta um pouco menos favorável para negócios, mas eu não estou tão pessimista assim. E o que a gente vai conversar aqui hoje é muito sobre o cenário do país. É que a perspectiva do Brasil depende muito mais de como é que está o país agora do que do presidente. Falou que é igual quando a gente analisa a empresa para investir. É claro que a qualidade dos executivos, a estratégia de negócio que eles vão adotar é importante, mas o negócio em si é importante também. Eu tendo a dizer que ele é mais importante do que os executivos. Se o negócio é bom ou se o cenário ali daquele mercado está favorável, é muito provável que ele vá bem. Se o negócio é ruim, não tem executivo que se salve. Até aquela frase do Warren Buffett, que quando um executivo com excelente reputação disputa com um negócio com péssima reputação, geralmente o negócio prevalece, né? A reputação do negócio é mais importante que o executivo. Então, aqui, eu vou trazer muito o que a gente está enxergando para o cenário do país hoje. E tem três temas que são preocupações globais que estão sendo discutidas hoje, que a primeira é a inflação, que o mundo inteiro está com problema de inflação, com juros altos para combater isso. A segunda é a crise geopolítica que foi criada, de certa forma, pela guerra na Ucrânia e o impacto que ela está tendo na reorganização da economia global. E a terceira é a crise energética da Europa hoje, que é uma consequência da guerra, né, mas tem uma agenda mais ampla de descarbonização de economia, que também a gente vai comentar um pouco aqui hoje. É uma pauta bem extensa, tá? Eu compactei as nossas visões desses três temas, o que a gente enxerga que é o posicionamento do Brasil nisso. Então, vou falar sobre eles. No final, a gente comenta qual que é o que a gente enxerga de bom e de ruim, né, na expectativa de ter o Lula como presidente de 4 anos. E aí a gente tem um tempo no final para discutir, que tem alguns temas polêmicos aqui. Começando pelo tema da inflação, só fazendo uma recapitulação aqui de como é que o problema surgiu. O mundo inteiro está com problemas sincronizados de inflação, né? Todo mundo teve esse mesmo problema ao mesmo tempo, porque ele foi uma consequência da política que praticamente todos os países adotaram de financiar subsídios entregues à população socialmente mais exposta durante a pandemia, com expansão de base monetária, que em português corrente é imprimir dinheiro. Os governos, aqui a gente teve o Auxílio Brasil, teve similares a isso em vários países do mundo, e para financiar esses programas, o governo imprimiu dinheiro. Eu acho até que esses programas foram corretos, tá? Porque a partir do momento que o próprio governo impede que a população tenha sua atividade econômica normal, você não pode deixar a população sensível desamparada. Então, eu não tenho nenhuma crítica aos auxílios terem sido pagos. Mas, a partir do momento que eles são financiados com impressão de dinheiro, o impacto quase direto é ter inflação. Porque criar dinheiro novo assim, lá imprimir dinheiro, obviamente não gera nenhum valor para a economia. Você só está gerando moeda nova. Então, se o Banco Central vai lá e dobra a quantidade de moeda existente no país
e os ativos do país continuam exatamente os mesmos, o impacto prático é que o dinheiro vai valer metade, né? E não que você vai ter 2 vezes mais valor ali dentro, né? Só que a inflação ela não é imediata, assim. O governo imprimiu dinheiro, ela rapidamente se ajusta. Tem uma onda de propagação de inflação na economia. Então, por isso que esse efeito ele é um pouco retardado. Os governos fizeram essa expansão de massa monetária ao longo de 2021, principalmente, 2020 e 2021, e agora a gente está com esses problemas de inflação. A arma clássica de combate à inflação é aumentar juros, porque tornando o dinheiro mais caro, né, aumentando o custo de empréstimos, ele seca a disponibilidade de crédito, né, as pessoas param de tomar crédito porque ele está mais caro, isso desacelera a economia, e a desaceleração da economia diminui a demanda por vários produtos, e isso aí faz com que os preços parem de subir. Essa é um pouco da lógica de aumentar juros para combater a inflação. Mas eu fiz uma analogia na carta que combater a inflação com juros é igual a nossa reação de ter febre quando a gente pega a gripe. Sim, a febre resolve a gripe, mas te deixa uns dias meio mal ali, tem um efeito colateral relevante. No caso de aumentar juros, o efeito colateral é justamente ter uma desaceleração da economia que leva ao risco de recessão que está sendo discutido hoje. Os Estados Unidos já está entrando em recessão, isso não tem muito jeito, né? Você puxa o freio da economia de propósito, é o efeito desejado no momento de juros, né? Então, não sei se é certo chamar isso de efeito colateral, ele é o efeito desejado para controlar a inflação. Então, hoje, boa parte dos países relevantes estão com esse problema, ele é meio inevitável, então eles vão ter desaceleração da economia e, enfim, o problema de inflação deve ser resolvido, a gente só vai ter que conviver com esse efeito colateral de recessão. Como é que o Brasil está hoje nesse cenário? A gente tem uma vantagem competitiva aqui de ter muita experiência com cenários inflacionários. O nosso Banco Central, os políticos, todo mundo meio que entende como é que a coisa funciona. Então, quando surgiu o problema, o Banco Central brasileiro ele agiu muito tempo antes e com muito mais intensidade do que os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Só para colocar um pouco em números, a gente começou a aumentar juros aqui no Brasil 1 ano antes dos Estados Unidos. Começou a subida de juros em março de 21 e eles começaram em maio de 22. Aqui, a gente saiu de um patamar de 2% de taxa Selic para 13,75%. Tá certo que estava muito baixo, né? Mas a alta foi super rápida. Isso num espaço, desde o começo lá da alta de juros até agora. E os Estados Unidos saiu de 0,25 para 4. 4 para eles é um juros alto, mas de qualquer maneira é um aumento muito menos intenso do que a gente fez. Então, a gente está na frente, literalmente, a gente começou muito mais cedo e com mais intensidade o combate à inflação, que agora já está bem mais controlada, né? Então, o pessoal estava usando em campanhas que o Brasil estava com inflação mais baixa que uma série de países. Mas isso porque eles demoraram muito mais tempo e foram muito mais tímidos nesse movimento de aumentar juros para controlar a inflação. E um segundo atenuante que o Brasil tem nessa crise de inflação global que apesar de que não tem como a gente ficar ileso, né, de a economia global desacelerar, a gente vai sofrer impacto assim, de falta de demanda de produtos de exportação. Mas, comparando com a média, o Brasil tem uma economia um pouco menos globalizada, menos exposta a comércio exterior do que a maior parte dos países. A gente tem um fluxo de comércio exterior que equivale mais ou menos a 40% do PIB. Em 2021 foi 39%. E a média global é um pouco acima de 50%. Em 2020 foi 52%. Então, esse é um atenuante. E uma segunda coisa que nos coloca numa posição um pouco melhor que a média também, é a posição que o Brasil está em relação à crise geopolítica que foi causada pela guerra. Essa é uma outra pauta, eu vou puxar um gancho aqui, né, que é um tema por si só. Mas o que é o pano de fundo dessa crise geopolítica? Eu comentei que a gente está quase uma nova Guerra Fria, mais atenuada do que foi a Guerra Fria mesmo, mas tem algumas similaridades. A história é que quando
começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o mundo ocidental, né, em geral, eles tomaram uma decisão que eu acho que foi muito salutar, de não se envolver no combate militar. Né? A ONU não mandou nenhum soldado lá para ajudar a Ucrânia. Mas eles entraram na guerra na esfera econômica, né? Tanto financiando a Ucrânia, mandando equipamento, mandando dinheiro mesmo, quanto com o pacote de sanções que eles impuseram ao governo russo. E a Rússia reagiu a esse pacote de sanções cortando o fornecimento de commodities, né, principalmente petróleo e gás natural, que eles forneciam para a Europa. Tá? Então, a Europa sofreu o principal impacto, né, desse pacote, essa reação aí do pacote de sanções russo, que a Europa tem uma dependência razoável de combustíveis russos, que foi aumentada, né, na última década. Depois vou comentar um pouco mais essa história também de por que isso aconteceu, mas a história, o ponto da crise geopolítica, é que esse conflito, né, esses pacotes de sanções impostos no contexto da guerra e o sofrimento da Europa com as sanções do lado da Rússia, chamou a atenção de todo mundo para o risco, né, de sanções econômicas partindo de conflitos políticos. Então, a Europa começou assim, poxa, a gente estava dependendo da Rússia ali a partir de raciocínios puramente econômicos, e de repente tem um enorme problema lá, a crise energética, por causa de uma instabilidade política. Então, o mundo, né, em geral, que até muito recentemente, isso coisa de 5, 10 anos atrás ainda era assim, ele estava muito numa trajetória de globalização da economia, né, que era aquele ideal do David Ricardo, de que cada país deveria se especializar ao máximo em produzir aquilo que ele tem uma vantagem de custo para produzir, e comprar todo o resto de outros países que tivessem vantagem de custo lá, né, de maneira que a economia se integrasse o máximo possível para buscar o ponto ótimo econômico. O problema é que esse ponto ótimo econômico, ele despreza alguns riscos políticos. Então, no momento que deu essa confusão política e que as cadeias de suprimento, que eram globalizadas e cheias de elos, começaram a ter problemas por causa do conflito político, o mundo falou assim, poxa, esse negócio de globalizar ao extremo a economia pode até ser mais eficiente economicamente, mas é um sistema mais frágil. É um sistema que, em qualquer conflito político, ele quebra e desorganiza tudo muito fácil. E o mundo começou a andar na direção contrária agora, né, de desglobalizar a economia. Isso já tinha começado um pouco quando o Trump estava atritando com a China, né, falando que os Estados Unidos não podiam depender tanto da China, que eles estavam perdendo oportunidades econômicas pela relação que eles tinham de dependência muito grande da China, mas não tinha tanta força assim. O Trump estava lá uma voz isolada. Agora, com esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, esse movimento de diminuir a dependência de outros países, especialmente países com risco de se tornarem politicamente hostis, aumentou muito. Então, os países estão falando assim, poxa, eu não posso ter uma concentração muito grande de fornecimento de commodities num país só, porque se acontecer alguma confusão lá, alguma instabilidade política, né, o nosso país aqui sofre muito. É o drama da Alemanha e da Rússia, que daqui a pouco eu comento também um pouco mais em detalhe. E começaram agora já a discutir medidas de como é que as cadeias de suprimento podem ficar mais simples e mais pulverizadas. Assim. Que é a mesma lógica de negócio, né? Uma empresa não gosta de ter um fornecedor só. Ela vai lá e desenvolve uma série de fornecedores para não ficar com uma dependência muito grande de um só. Então, esse é o raciocínio que os países estão fazendo agora, né? De diminuir a dependência de países únicos. E, obviamente, tentar concentrar a dependência, se ela for necessária, em países que tenham menor chance de ter algum desalinhamento político com si próprio ao longo do tempo. E existem muitos, acho que castelo de carta é uma palavra forte, mas existem muitos riscos do mesmo tipo, né, do que apareceu com a guerra agora de quebrar o fornecimento lá de petróleo e gás para a Europa, existentes hoje. Um exemplo é a produção de processadores, semicondutor, né, mas processador de celular, de computador e tal, que Taiwan tem uma concentração muito grande da produção de semicondutores, que assim, esse negócio é usado em praticamente tudo, então tem uma importância econômica enorme.
Só para vocês terem noção, Taiwan produz mais de 90% dos processadores de alta tecnologia, que são eles classificam como os que têm menos de 10 nanômetros de distância entre os filamentos lá. E eles produzem entre 30% e 50% de todos os processadores nas outras categorias. Então, existe uma dependência muito grande do mundo hoje da produção de processadores, que está tudo em Taiwan. E Taiwan é uma região que está naquele conflito, que a China quer anexar Taiwan, os Estados Unidos interferem. Essa questão dos semicondutores explica em boa parte essa tensão política, a razão da China querer incorporar, além das razões históricas lá, de que sempre, antes da toda a confusão na China, aquilo era um território chinês, e os Estados Unidos quer que Taiwan se mantenha independente, porque não quer colocar uma dependência maior ainda na China. Mas esse é só um exemplo. Tem uma série de concentrações assim, de um país que produz muito de uma coisa só. E por que isso nos interessa aqui? Nesse movimento de desglobalização, que a grosso modo se eu tenho uma dependência muito grande hoje da China, talvez seja bom eu diminuir essa dependência da China, colocando parte das cadeias produtivas que hoje estão lá em outros países. Isso é interessante para o Brasil, porque o Brasil é um candidato interessante para absorver parte dessa demanda. A gente é um país grande, em população, em território, tem recursos naturais bastante abundantes, é próximo geograficamente dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, então a logística é favorável, e o Brasil tem um alinhamento político e cultural muito maior que a China com os países ocidentais. Então, o que eles estão chamando agora esse movimento de desglobalização, teve o offshoring, que era mandar produção para fora do país. Agora é o friendly shoring. Achei interessante o termo, acho que não está muito difundido, mas é colocar coisas importantes, ou pelo menos uma parte dessas coisas importantes, em países mais amigáveis. Então, esse movimento ele pode trazer muita demanda para o Brasil, que hoje não tem muita indústria, não tem muita indústria exportadora, a gente exporta muito commodity. Então, o Brasil, até o Paulo Guedes tinha um plano lá, que eu não sei como é que vai ficar agora, se o novo governo vai dar continuidade ou não, mas é um plano muito interessante de começar a produzir semicondutor aqui no Brasil, explorando esse desejo de diminuir a dependência da produção de semicondutor em Taiwan. Essa mesma lógica se replica para uma série de coisas. Fala assim, olha, hoje você produz tudo lá com a China, produz um pouco aqui no Brasil, que a logística é mais fácil, país amigável, apesar da nossa política aqui ser confusa, o Brasil nunca teve uma postura agressiva em diplomacia, então é um lugar que pode ser benéfico para desenvolver indústria, que ainda tem uma mão de obra muito mais barata e tal, não tanto quanto os países asiáticos, mas mais barato. Então, esse movimento pode amortecer um pouco o impacto que a gente deveria sofrer pela recessão econômica global. Ao mesmo tempo, pode estar tendo esse movimento de desaceleração por causa do combate à inflação, mas vinha essa onda de descentralização de cadeias produtivas, que mais coisas vêm para o nosso lado aqui. Muito difícil julgar em números, como é que fica uma coisa contra a outra, mas com certeza é pelo menos um atenuante que a gente receba parte da demanda que hoje são atendidos por outros países. E o terceiro ponto, a questão da crise energética, que acho que vale a pena comentar um pouco mais. Essa história começou com o plano de descarbonização da economia para combater o aquecimento global. Essa pauta ela parece recente, mas essa história de aquecimento global por aumento de emissão de CO2 é um negócio conhecido há mais de 100 anos. Teve um químico que ele calculou mais ou menos quanto é que aumentaria a temperatura global se dobrasse a quantidade de CO2 na atmosfera. Salvo engano, foi em 1896, foi no finalzinho do século XIX. E essa estimativa dele está mais ou menos certa, assim, a ordem de grandeza é muito próxima das estimativas atuais. Então, é um problema que já é conhecido há muito tempo, que aumentar CO2 daria aquele efeito estufa e aumentaria a temperatura média na Terra. Mas a coordenação entre os países envolvidos para ter uma ação conjunta para combater o aquecimento global é uma pauta muito mais recente. E esse negócio mistura um monte de
de pautas puramente científicas com pautas políticas, né? Foi muito politizada essa discussão, mas o resultado prático que nos interessa aqui é que o Ocidente, principalmente, as economias envolvidas, criaram um plano de descarbonização da economia até 2050. A meta é que atingir a neutralidade de emissões de carbono, né, que pare de aumentar a quantidade de carbono na atmosfera até 2050. Né? E uma das principais medidas nesse plano de combate ao aquecimento global foi reduzir a emissão de CO2 na produção de energia elétrica, né, que hoje ainda tem, a maior parte dela depende de combustível fóssil. E com isso, a Europa ela começou a desativar as termoelétricas a carvão e a petróleo que eles tinham e substituir essas termoelétricas por outras que funcionassem com gás natural, porque o gás natural ele emite mais ou menos 50% menos CO2 do que o carvão e 40% menos do que o petróleo. Isso depende muito da tecnologia de cada termoelétrica, né? Mas, a grosso modo, gás natural emite metade a menos do que os outros combustíveis fósseis. E um dos países que foi mais ativo nisso, que avançou mais com essa pauta, foi a Alemanha, que antes da guerra eclodir, eles estavam com 55% de todo o gás natural consumido no país e 35% do petróleo fornecido pela Rússia. E essa dependência ela foi criada nesse movimento de parar de usar as termoelétricas muito emissoras e passar para termoelétricas que usassem gás natural como combustível. E agora, assim, que pós-facto tudo é mais fácil de analisar, né? Agora não parece uma decisão muito inteligente, mas ignorando a questão política, né, pensando só no econômico, no plano de descarbonização, não é que é uma decisão irracional. A Rússia tinha lá reservas enormes de gás natural. Gás natural é um negócio que ia ajudar a meta de descarbonização. Vendiam num preço bom, tinham reservas suficientes para muito, muito tempo. A Alemanha foi lá e fez uma aposta em ter a Rússia como um grande fornecedor de gás natural, ignorando o risco político envolvido. Aí, quando estourou a guerra e deu a confusão que deu, agora é muito mais fácil falar assim, poxa, esse risco político talvez não devesse ter sido tomado, né? Que expôs a Alemanha e outros países também, não é só a Alemanha é só o ícone por ser mais grave lá, ao risco de ficar sem energia para aquecer as casas dos alemães no inverno, porque o Putin foi lá e cortou o fornecimento de gás, porque o Ocidente está apoiando o inimigo dele na guerra. Mas, enfim, a configuração dessa crise tem esse contexto, né? Esse movimento de depender de combustível russo veio junto com essa pauta de descarbonização da economia, que é um movimento que deve continuar, independente de guerra. Essa pauta grande deve continuar. Esse movimento é difícil reverter ele completamente, e o aquecimento global, independente de guerra, ainda está lá. Então, ainda é uma meta que deve ser mantida. E esse negócio é interessante aqui para o Brasil, porque a gente tem uma matriz de produção de energia elétrica muito diferente da média. A média mundial é que 2/3 da energia elétrica venha de combustíveis fósseis. A China, que é um enorme fornecedor de praticamente tudo, né, produz também 2/3 da energia elétrica, sendo que 63% vem de carvão. Então, quase toda a energia da China, que depende de combustíveis fósseis, o combustível fóssil é o carvão, que é o pior deles em emissão de CO2. Em contraste, aqui no Brasil, só 20% da nossa energia elétrica vem de combustíveis fósseis. E desses 20%, só 4% são carvão. Tem gás, tem petróleo, mas é principalmente gás. E os 77% vem de hidrelétricas e energias renováveis. Tem um restinho aí de outras fontes, tem uma coisa nuclear muito pequena, mas 77%, aqui eu não me lembro o número, mas quase tudo disso, uma boa parte disso é hidrelétrico. Então, a nossa matriz, não com esse objetivo de descarbonização, mas ela é meio que naturalmente limpa, né? Ela já foi construída dessa forma por conveniência aqui dos nossos recursos naturais. Especialmente limpa quando comparado com a China. Então, só para dar uma ordem de grandeza melhor, produzir 1 kWh na China emite 541 gramas de CO2. 541 gramas. E enquanto produzir 1 kWh no Brasil emite 142 gramas. Então, é quase 4 vezes menos.
Isso, colocando a pauta política, ambientalista e tal de lado, isso é um diferencial para atrair demanda nesse contexto que tem uma série de países desenvolvidos que têm poder aquisitivo para comprar as coisas, né, prezando por reduzir a emissão de CO2. Né? Então, você consegue fazer um discurso para a Europa Ocidental inteira lá, falando assim, olha, se você deslocar atividades com alto consumo de energia elétrica, né, da China para o Brasil, você reduz 74% do CO2 emitido pela cadeia nesse ponto. É um discurso legal, né, nessa pauta que vai perdurar por bastante tempo. Né? Até tem uma série de estudiosos que falam que esse negócio de descarbonizar até 2000 tem várias metas, né? Tipo 2030, 2035, 2050, mas mesmo 2050, que é mais longa, que é muito difícil ser alcançado. Então, esse esforço de descarbonização ele vai perdurar por muito tempo. E a gente tem uma vantagem aqui, de falar assim, olha, passa a produzir aqui, né, que a nossa energia elétrica é limpa. Então, pensando em diminuir a emissão global de CO2, é uma boa ideia produzir coisas que dependem de energia elétrica aqui no Brasil. Tá? Dando uma recapitulada aqui nos temas que a gente falou, né? Então, na questão da inflação, o Brasil está melhor que o mundo, saiu na frente, tem um Banco Central experiente em lidar com o problema já está em grande parte endereçado, a gente já está com inflação mais normal. Na questão da desglobalização, né, no contexto da crise geopolítica, o Brasil é um país que não brigou com ninguém, né, está aqui como um bom candidato para receber demanda na tese de friendly shore, para atender principalmente Estados Unidos e Europa, um país mais amigável que boa parte dos países, que a China, né, principalmente, amigável no sentido de chance de desalinhamento político futuro. A China tem um risco muito maior do que o Brasil, então a gente pode receber demanda nesse sentido. E a gente tem um bônus aí que não foi intencional, né? Não foi por causa disso que a gente construiu essa matriz energética, mas seja qual for o motivo, a nossa matriz de produção de energia elétrica é muito limpa e é um diferencial nesse contexto de descarbonização da economia. Então, são vantagens que, dado o cenário todo, a gente tem uma oportunidade enorme de aproveitar isso para aumentar, para acelerar o desenvolvimento da economia brasileira. Então, entrando um pouco das nossas expectativas para o novo governo, falo que o novo governo ele não precisa fazer nada de muito genial. O que ele precisa é não fazer nenhuma grande besteira. Se esse governo se mostrar fiscalmente responsável, e aqui entende-se como não comprometer as finanças públicas para financiar medidas populistas variadas, e ter uma abordagem minimamente pró-negócio, né, buscar facilitar o desenvolvimento econômico do país, ou pelo menos não atrapalhar o desenvolvimento econômico do país, eu acho que isso já seria suficiente, né, para a gente ter bons anos olhando para frente. Então, nossa estratégia aqui almejada, né, não tem como saber o que o pessoal vai fazer, mas se a estratégia do governo novo focasse em não cometer nenhum grande erro, não precisava nem fazer nenhum grande projeto, era só não fazer nada muito grave, que eu acho que a gente está com um vento a favor agora para o Brasil. Entrando um pouco mais no contexto aqui do Lula, né, o que mais incomoda hoje, que não só a gente aqui, está no jornal, está todo mundo com o mesmo incômodo, é a indefinição do que eles vão fazer de fato. Porque coisa que assim, nunca a discussão eleitoral é muito profunda, né? Mas essa foi particularmente superficial. Foi uma disputa muito mais de um candidato falando que o outro era acusando de qualquer nome aleatório, aí, falando que era uma pessoa horrorosa, falando que o plano de governo dele era horroroso e discutindo o plano. Então, o Lula ganhou sem apresentar plano de governo nenhum, praticamente, né? Sem apresentar quem seriam os ministros. E a gente ainda está nessa indefinição. Né? A gente não sabe quem vai ser a equipe econômica do Lula. E tem as especulações, tem uma coisa falando que vai ser um, que vai ser outro, mas pelo que eu li até agora, não tem nada muito concreto. Né? As especulações aí são meio tiradas da cartola, não tem nenhuma sinalização firme que vai para um lado, vai para o outro. Então, essa incerteza ainda está incomodando um pouco. E o grande risco, né, que existe nesse novo governo é que eles cumpram as propostas de campanha deles de estourar o teto de gastos e aumentar assim, enormemente o déficit fiscal do governo. E voltar a políticas de intervenções da economia, né, que tiveram governos passados do PT. Então, esse é o
o risco aí de o governo jogar contra esse cenário mais otimista que a gente está pintando aqui. Eu acho que esse risco não é tão grande assim. Primeiro que a gente teve uma eleição do Legislativo mais de centro-direita. Eu não acho que isso é um freio absoluto, né, porque tem muita gente já criticando que o Centrão está conversando com o Lula e tal. Obviamente ele vai conversar, né? O Congresso não vai ser oposição ao governo. Querendo ou não, os poderes têm que trabalhar minimamente juntos ali, senão o país não anda. Então, claro que eles vão fazer algum acordo lá, vão fazer alguma coalizão, né, para que o país possa ser governado. Mas, com um Congresso mais à direita do que à esquerda, os acordos que vão ser feitos para que o Congresso colabore com o Executivo, eu imagino que tendam a ser mais centro, não sei se centro-direita, mas mais centro, né, do que políticas muito radicais que os partidos mais extremos de esquerda gostariam. Né? Só que a gravidade puxa para o centro. Tudo aqui no Brasil tende meio que para posições de centro, ali, que é o que você consegue criar uma coalizão grande o suficiente para ter apoio para as iniciativas. Então, esse Congresso deveria ser um freio para políticas mais radicais. E tem um lado positivo também no governo do Lula, que apesar de não ter sido nosso candidato aqui, ele tem uma imagem internacional muito melhor do que a do Bolsonaro. Acho que o indicador mais forte disso é que no dia seguinte da eleição a Bolsa subiu. E todo mundo ficou assim, meio, putz, a gente achou que ia cair, está subindo, todo mundo, não só nós aqui, o mercado no geral. E depois o diagnóstico da coisa é que os investidores nacionais não estavam comprando naquele dia, mas os estrangeiros sim. Então o estrangeiro, principalmente europeus, eles têm uma visão muito mais positiva do Lula do que do Bolsonaro. Eu acho que o Lula é um cara mais politicamente hábil, de fato. Eu acho ele é mais tem um discurso muito mais palatável, né, do que o discurso mais conflituoso do Bolsonaro. Então, nessa configuração nossa de aproveitar a oportunidade aí de atrair demanda que hoje estão concentradas em alguns países para o Brasil, de vender essa pauta mais ambientalista, que o Brasil tem energia limpa e tal, eu acho que o Lula está numa posição ok. Se ele fizer esse jogo diplomático bem feito e não fizer nenhuma atrocidade fiscal, não sair gastando o que o governo não tem, eu acho que tem uma chance de ser um bom governo. O duro é esse risco dele fazer estouro de teto de gasto e tal, que é difícil de quantificar, né? Mas eu acho que é um risco razoável. A gente não sabe a intensidade dele, mas eu acho que ele vai dar passos nessa direção, né, de aumentar a déficit fiscal. E pós-eleição a gente teve um negócio que foi inesperado, que pelo menos para mim, dessa tensão que ainda está correndo, que tem um risco de gerar instabilidade política, de questionar a legitimidade das eleições. Eu acho muito difícil a gente aqui olhando de fora, eu até pesquisei e tal, mas a gente não tem informação, eu acho muito difícil ter, de se tem alguma coisa realmente de fraude na eleição ou não. A minha visão hoje está mais simples. Falou assim, se sair alguma coisa provando que teve fraude, eu acho que pode ter uma instabilidade política, de ter uma suspensão da transição de governo, uma confusão nesse sentido. Se não sair nenhuma prova cabal de que teve fraude, eu acho que o que vai acontecer aqui vai ser muito similar ao que aconteceu quando o Trump perdeu as eleições, que teve confusão e tal, teve manifestação de rua, mas não conseguiram provar nada muito concreto, então ficou o Biden lá mesmo. Tem um monte de boato correndo agora que vai sair um relatório falando que teve, não teve fraude e tal, mas eu acho que nesse momento, assim, muito perto do evento, é muita fumaça. Então não dá para fazer nenhuma inferência firme, né, confiável, para agir em cima dela. Então hoje o nosso clima aqui, a gente está simplesmente esperando para ver o que vai acontecer. Eu não acho que o risco é gigantesco, né, mas se surgir prova de fraude e tal, aí eu acho que pode dar confusão de fato. E a principal consequência, né, de que se provarem que teve fraude, suspenderem o resultado de eleição, eu acho que isso tende a assustar muito o investidor de fora. Tá? Então a gente pode ter um efeito aí de prejudicar relações internacionais. Porque imagina o cara lá nos Estados Unidos, na Europa, olhando para o Brasil, um negócio super confuso. Se sai no jornal, putz, suspenso a transição do governo porque as eleições foram fraudadas. O gringo interpreta isso como, puta, instabilidade política, país vira tóxico, fica longe até esse negócio resolver.
né? Então, isso pode ser um efeito muito negativo aí, se tiver acontecido algum problema de fato. Então, fico por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês. Me coloco à disposição se alguém quiser aprofundar em algum assunto. Estamos sempre por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.